Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana da Páscoa, 10 de abril de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 17 e 26, João 3, 16 e 21. Estamos lendo os Atos dos Apóstolos, onde Lucas mostra o cotidiano dos primeiros cristãos, destacando a ação dos apóstolos de um lado e a perseguição que sofriam de outro. Nosso texto de hoje apresenta o sumo sacerdote e o pessoal do seu partido profundamente irritados com a ação dos apóstolos, mandando prendê-los na cadeia pública. O sumo sacerdote é a autoridade suprema do Templo de Jerusalém e presidente do Sinédrio, o tribunal judaico para as questões religiosas, civis ou políticas com desdobramentos religiosos. Por isso, ele tem à sua disposição um corpo de polícia comandado por um funcionário sacerdotal em um lugar de detenção, um cárcere. No cárcere são recolhidos os apóstolos enquanto aguardam comparecer no tribunal. Diante deste aparato de poder, nada podiam fazer os frágeis apóstolos, totalmente desarmados. A força deles tinha outra origem, aqui retratada pelo anjo do Senhor. Essa expressão é fartamente presente no Primeiro Testamento, que sempre se fez presente na história do povo, libertando-o das situações mais difíceis. Basta lembrarmos-nos da situação do êxodo, do cativeiro, dos jovens na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões. Sempre há um anjo do Senhor para livrar seus amados de situações que se apresentam sem saída. Libertados, os apóstolos voltam sempre ao anúncio do querigma como mensagem libertadora que provoca em quem a ouve uma experiência de vida. Trata-se sempre da vitória de Jesus sobre a morte, que traz consigo a boa nova da salvação. Isso contrasta com as palavras e atitudes das autoridades judaicas que exercem um poder que produz escravidão e morte. No texto de hoje temos a segunda prisão dos apóstolos. Solenemente o sumo sacerdote se prepara para julgar os prisioneiros com a sentença hipocritamente já pronta. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o Sinédrio, o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. O palco do julgamento estava armado, mas os réus, já libertados, estavam no templo, destemidamente ensinando o povo. Aí o chefe da guarda do templo saiu com sua patrulha para trazer os apóstolos para o julgamento. É interessante observar que Lucas diz que as forças armadas do templo trouxeram os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. O povo começava a perceber que esse poder religioso, civil, político, representado pelo Sinédrio, partido dos saduceus, liderado pelo sumo sacerdote, a aristocracia latifundiária da época já não o representa. Em todas as épocas, o anúncio do valor da vida acima de tudo provoca ira e rechaço naqueles que, para defender seu poder, colocam a economia e a defesa do status quo acima de todos. Os apóstolos deixaram claro a serviço de quem eles estavam. Isso é um grande indicativo para nós, pois precisamos saber bem a quem servimos.
qual é a nossa causa e pela qual estamos gastando nosso precioso dom de vida. João 3, 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. O nosso texto de hoje começa com um tema muito caro ao evangelista João: o amor. Tudo começa com uma história de amor de Deus por todos nós. Em João, tudo gira em torno do amor e da exigência de amar. É como se para ele só existisse um único mandamento que incluía todos os outros. Este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. É interessante observar que nos outros evangelhos aparece amar os outros como amamo-nos a nós mesmos, apresentando, portanto, como critério do amor aos outros o amor próprio. Em João, o critério do amor é o amor de Jesus por nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor próprio pode não ser o bastante como fonte do amor aos outros. Porém, o amor de Jesus é inesgotável. Também aparece no texto de hoje como consequência do amor do Pai por todos nós, que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porém, o critério do julgamento é claro: aceitar ou não a Jesus, comparado aqui com a luz que veio ao mundo. Nossa escolha está em aceitar a luz, que é Jesus, ou optar por viver nas trevas onde se dá a prática do mal. Aqui João nos coloca no mesmo dilema de sempre. O que preferimos? A luz ou as trevas, o bem ou o mal, a verdade ou a mentira? A literatura sapiencial, presente numa coletânea de livros bíblicos, tais como o livro da sabedoria, Eclesiastes, Eclesiásticos, Salmos, tem essa perspectiva de nos colocarmos diante da escolha definitiva da vida. O primeiro salmo que abre o livro dos 150 salmos do povo de Deus, como introdução a todos eles, nos diz que há dois caminhos somente, um que leva à vida e outro que nos leva à morte. Optar por Jesus e segui-lo a cada dia da vida é o único caminho que nos leva à vida plena, alicerçada na busca constante da verdade e do amor. Porém, nossa vida de fé é um processo, muitas vezes castigado pelas dúvidas e incertezas. Por isso, tanto Santo Agostinho como Lutero nos alertavam: a comunhão com Deus se estabelece a partir do reconhecimento da enorme distância que nos separa dele, apesar de ele estar mais próximo de nós que nós mesmos. A fé caminha de mãos dadas com a dúvida.
a santidade com o pecado. O importante é tomarmos a decisão corajosa de nos colocarmos no seguimento de Jesus, sabendo que nem tudo será tão claro, tão transparente, porque nossa vida é mesmo cheia de ambiguidades. Um beijo no seu coração.